Olá, olá, olá! Professor Irineu Ruiz, iniciando nossa aula de hoje, falando sobre um assunto muito legal de direito constitucional, que é a nacionalidade. Esse ponto ele é bastante cobrado dentro do seu edital e a banca adora. Simplesmente aqui é um dos assuntos mais cobrados dentro do seu conteúdo. Para entender a nacionalidade, se faz necessário que você enxergue antes os elementos do Estado. Então vamos lá. Se você for estudar a introdução ao direito constitucional, que é uma matéria que chama Teoria Geral do Estado e Ciência Política, você vai perceber que o Estado ele é formado por três elementos indispensáveis. Qualquer Estado moderno que você for analisar, ele vai ter três elementos para compor a sua existência, tá bom? Então, só um detalhe aqui, quando eu falo Estado, nesse sentido, não é Estado-membro. São Paulo, Rio, Minas, Bahia, etc. É Estado no sentido de país, em sentido de nação. Então, para eu ter a formação de um Estado enquanto país, é necessária a existência de três elementos indispensáveis. Quais são eles? Povo, território e soberania. Povo, território e soberania. Ora, o nosso assunto, que é nacionalidade, ele guarda uma estreita relação com o elemento povo. Então, quando eu falo para você o elemento povo, nada mais, nada menos, é o conjunto de pessoas que fazem parte de um Estado. Então, povo é o conjunto de pessoas que fazem parte do Estado e são ligados ao Estado por força de um vínculo que se chama nacionalidade. Então, presta atenção, dá uma olhadinha nisso aqui. Qual é o nome do vínculo que liga povo ao Estado? Nacionalidade. Então, o estudo da nacionalidade é você enxergar quem será considerado nacional, nato ou naturalizado, ou quase nato, para o nosso ordenamento jurídico. Perceba você que a partir do momento onde você enxerga quem são os nacionais, automaticamente você consegue enxergar quem são os estrangeiros. Então, por mais retórico que pareça, o estrangeiro é toda pessoa que não é nacional. O estrangeiro é aquela pessoa que não se encaixa naquele padrão elaborado e elencado pela determinado Estado. Agora vamos lá. Uma pequena reflexão que se faz necessária, quando nós falamos de nacionalidade, entenda você que ele é um vínculo jurídico e político, e isso tem que ser memorizado. Nacionalidade é um vínculo jurídico e político de direito público interno, que faz da pessoa um dos elementos componentes da dimensão do Estado. Então perceba, nacionalidade não é um vínculo só jurídico, não é um vínculo só político, ele é um vínculo político e jurídico ao mesmo tempo, do qual eu vou reconhecer aquele indivíduo como sendo um dos elementos que vai compor o Estado. Então o elemento povo, ele decorre dessa linha que nós chamamos de nacionalidade. Agora perceba você, cada um dos estados, enquanto nação, ele terá liberdade, soberania para decidir qual será ou quem será os seus nacionais, tá bom? Dentro do Brasil, a nossa Constituição consagra isso no artigo 12 e nós vamos ter lá os brasileiros natos, os naturalizados e os quase brasileiros. Nós temos três figuras: natos, naturalizados e quase brasileiros. Nós vamos estudar isso nas aulas seguintes, tá bom? Fique tranquilo, não vai ser o momento, mas eu vou te explicar. Quando nós enxergamos esses três elementos, eu enxergo nato, naturalizado e quase brasileiros. Quem não é nato, naturalizado ou quase brasileiro, automaticamente será o estrangeiro, tá bom? Perfeito? Ponto bastante importante. Agora vamos lá. Uma consideração que é relevante para você em prova é você não confundir nacionalidade com cidadão. Que nacional é uma coisa, cidadão é outra. Vamos lá. Quem é cidadão dentro do território nacional? Cidadão é aquela pessoa que possui direitos políticos e participa ativamente das decisões políticas do país, se seja ele de forma direta ou indireta. Vamos lá. Dentro do nosso ordenamento jurídico, os direitos políticos eles podem ser ativos, que é o direito de votar, ou passivo, o direito de ser votado. Então só é cidadão quem exerce direitos políticos. Então vamos lá. Aquela pessoa que tem 18 anos até 70 anos, o voto é obrigatório. Com certeza tem direitos políticos, acredito que é o seu caso e o meu. Aquela pessoa que tem de 16 a 18 anos, o voto é facultativo, assim como os acima de 70 anos, que vota se quiser. Se não quiser votar, tá tudo bem. Então vamos lá. Quando o voto é obrigatório, essa pessoa é cidadão. O voto é facultativo e essa pessoa opta por exercer o voto, ele é cidadão. Agora, se ele não vota,
Se ele não vota, ele não está participando das eleições, ele não está participando da vida política do Estado, então logo ele não é cidadão. Assim como uma criança de 0 anos, né, como minha filha fala, 0 anos, um dia de vida, até a 16 anos, ou até 12 anos, perdão, e o adolescente de 12 a 16 anos não possui o direito político. Então ele não é cidadão. Professora, criança não é cidadão? Não, não é cidadão porque não possui direitos políticos. Mas a criança é nacional? Com certeza. Ela terá a proteção do nosso ordenamento jurídico? Com certeza. Mas ele não é cidadão porque não exerce direitos políticos, tá bom? Então quem exerce direitos políticos, tem direito político ativo e passivo e participa das votações é cidadão. Tem que participar da votação, não basta ter o direito político. Beleza até aqui? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá. O professor, eu vou fazer um paralelo aqui, vou fazer um fique atento para você, onde eu vou discutir um ponto aqui que é bastante importante para darmos seguimento à nossa aula. O assunto nacionalidade, ele é de suma importância no âmbito também do direito internacional. Tanto que existe um decreto, que é o decreto que existe no Brasil 678 de 1992, que é conhecido vulgarmente como Pacto de São José da Costa Rica, que na verdade é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tá bom? O Pacto de São José da Costa Rica ele foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico apenas em 1992, em que pese o Brasil ser signatário desse tratado, há muitos anos ele só foi incorporado no ordenamento jurídico a partir de 1992. Já que o nosso objetivo é aprofundar estudo e fazer com que você consiga sair da média dentro do seu concurso público, o professor vai te fazer aqui uma dica. Então, para um pouquinho a nacionalidade, eu vou te dar uma dica aqui. Vamos lá. Quando nós olhamos para a pirâmide de Kelsen, lembra aquela pirâmide de Kelsen? O professor vai mostrar para você aqui, ó. Uma das perguntas bastante importantes é que você identifique aonde o decreto 678 ele está inserido dentro da pirâmide de Kelsen, tá bom? Então vamos lá. Essa pergunta ela cai muito nas bancas de concurso, em especial na sua, tá bom? Então vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, que interessante. Nós vamos escrever aqui, o professor vai deixar a tela de slide, uma vez que nós vamos montar esse conteúdo aqui, fica mais fácil de acompanharmos, tá bom? Vamos lá. O topo da pirâmide Kelsen, eu vou ter a Constituição Federal, mais as chamadas emendas constitucionais, mais os tratados internacionais de direitos humanos, tá bom? Lembre você que os tratados internacionais de direitos humanos, segundo o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, ele tem que ser aprovado em 2 casas, 2 turnos por 3/5 dos membros do Congresso. E esse tratado, olha a dica aqui, ó, ele é equiparado a, ele não é emenda constitucional, ele é equiparado a emenda constitucional, ou seja, ele terá o mesmo tratamento que as chamadas emendas constitucionais. Agora aqui o professor precisa fazer uma ressalva bastante importante para você. Esta previsão que nós estamos falando aqui da emenda, da equivalência à emenda constitucional de um tratado internacional de direitos humanos, ela foi introduzida no Brasil relativamente recente, tá bom? Ela foi introduzida pela emenda constitucional 45 de 2004. Então perceba, apenas e tão somente a partir do ano de 2004, os tratados internacionais de direitos humanos, que foram aprovados em 2 casas, 2 turnos por 3/5 seus membros, passaram a ter equivalência à emenda constitucional, tá bom? Agora, qual que é o nosso grande problema? Olha aqui o ano que o Pacto de São José da Costa Rica ele foi introduzido no Brasil. 1992. E essa emenda constitucional, ela é de 2004. Você percebe que 12 anos antes? Então aqui nós temos uma pergunta para você em prova. E aqui o motivo do fique atento. Se eu pudesse pegar a lei, o Pacto de São José da Costa Rica, que é o decreto 678 de 92, e colocar em algum lugar da pirâmide Kelsen, onde ele ficaria? E eu te falo, com certeza não seria no topo. Com certeza não seria no topo, porque quando o pacto foi introduzido no ordenamento jurídico, não existia a ideia de que um tratado internacional de direitos humanos, aprovado em 2 casas, 2 turnos por 3/5 de seus membros, tivesse equivalência à emenda constitucional. Na verdade, o STF decidiu de uma outra forma. Para entender a decisão do STF, você precisa terminar de entender a pirâmide Kelsen, tá bom? No meio da pirâmide, eu tenho as chamadas leis infraconstitucionais, aqui são leis editadas pelo Poder Legislativo, tá bom? E a base eu tenho os chamados atos normativos, tá bom? Que são ali, via de regra, exercidos, executados pela administração pública. Então nós enxergamos aqui, e a pergunta que não quer calar é:
o decreto 678, Pacto de São José da Costa Rica, se fosse introduzido na pirâmide Kelsen, ele não ficaria no topo, porque quando foi editado não existia a ideia de Tratado Internacional de Direitos Humanos, nos termos da Emenda Constitucional 45, e ele também não teria o status de lei, porque, ora, ele é um pacto de São José, ele é um pacto que fala sobre direitos humanos. Então você precisa lembrar isso aqui, ó. A posição do STF é que o pacto ele tem uma posição supra-legal. Supra-legal. Ora, o que quer dizer supra-legal? Quer dizer que o pacto ele está ao mesmo tempo acima da lei e abaixo da Constituição. Então perceba, o Pacto de São José ele está acima da lei, mas abaixo da Constituição Federal. Isso aqui aparece para você. Qual é o status do Pacto de São José? Ele é uma norma supralegal, acima da lei, e ao mesmo tempo infraconstitucional, porque ele está abaixo da Constituição. Mas, professor, por que o senhor perdeu tempo falando isso numa aula de nacionalidade? Por uma questão bem simples. O Pacto de São José da Costa Rica, ele dedicou um artigo, o artigo 20, para falar sobre a nacionalidade, e nós vamos traçar esses elementos na nossa aula de agora, tá bom? Vamos lá. O artigo 20 fala sobre o direito à nacionalidade, ele fala o seguinte: toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Então perceba, cada ser humano tem direito a uma. Na verdade, eu vou completar tomar liberdade de completar o pacto. Cada ser humano tem direito a pelo menos uma nacionalidade, tá bom? Então é um direito humano do indivíduo ter pelo menos uma nacionalidade. Agora vamos lá, o item 2 do nosso artigo. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra. Então vamos lá. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado que nasceu. Ou seja, se você nasceu dentro daquele Estado, daquele território, nós estamos trazendo para nós aqui o critério chamado jus soli. Ou seja, jus soli é o direito do solo. Você adquire a nacionalidade pelo fato de ter nascido naquele território. Eu já vou te aprofundar mais essa questão, tá bom? Mas o nosso pacto, ele fala aqui, ó, se não tiver direito a outra, a sua segunda nacionalidade. Então, quando o nosso pacto fala se não tiver direito a outra, ele cria para nós a polipatria. Quem é o polipátride? É a pessoa que tem duas ou mais nacionalidades. Então, é possível que você venha a ter mais de uma nacionalidade? Sim, uma você adquire pelo nascimento no território. Você nasceu em um determinado território. E a outra? A outra é o critério jus sanguinis, é o critério do sangue. Nós já vamos aprofundar jus solius e jus sanguinis, tá bom? Beleza até aqui? Então perceba, o pacto, ele fala que a regra para nós é o critério de nascimento no território, mas nada impede de você adquirir outras formas de nacionalidade. E aqui o decreto ele finaliza esse conteúdo falando o seguinte, olha que interessante, ó, ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade, nem o direito de mudá-la. Então aqui no pacto nós temos dois direitos consagrados: a privação arbitrária da nacionalidade e o direito de mudá-la. Então, olha que interessante. É possível que o indivíduo deseje mudar a sua nacionalidade? Sim, é possível. Isso é permitido, é consagrado pelo nosso pacto, tá bom? Pelo pacto. Inclusive, a emenda constitucional 131, que trouxe recentes alterações à nossa Constituição Federal, ela trouxe essa possibilidade de você mudar de nacionalidade se você assim o desejar, tá bom? Então é bastante importante isso. E segundo ponto aqui, o indivíduo não pode ser privado da sua liberdade, da sua nacionalidade, perdão, de forma arbitrária pela administração pública. Lembrando aqui que a arbitrariedade, ela surge como um excesso de discricionariedade. Então o indivíduo extrapolou os limites do razoável para conseguir ali perder a sua nacionalidade, e nós vamos aprofundar um pouquinho isso quando eu chegar em perda de nacionalidade. Perdão. Vamos seguindo aí dentro do nosso conteúdo. Ficou claro, então, a importância do pacto, porque ele trata para nós expressamente de nacionalidade. Agora vamos lá. Quando nós olhamos o Instituto Nacionalidade, existe um conflito de nacionalidade. Conflito significa dizer que existem embates entre nacionalidades. Então, o conflito de nacionalidade, ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo, tá bom? Conflito de nacionalidade negativo, conflito de nacionalidade positivo. O primeiro deles aqui, ó, é o conflito positivo de nacionalidade. Se é
positivo, eu estou falando para você que a pessoa possui mais de uma nacionalidade. Ou seja, ele tem pelo menos duas nacionalidades. Então, o conflito positivo permite que o indivíduo venha a ter duas nacionalidades. Por isso o nome, conflito positivo de nacionalidade. Agora, o que é interessante aqui para nós é o seguinte: quando você tem duas ou mais nacionalidades, você vai chamar vulgarmente, se você perguntar para alguém de forma vulgar, a pessoa vai falar para você que esse aqui é a pessoa que tem dupla cidadania, tá bom? Dupla cidadania ou dupla nacionalidade. Pessoalmente, o direito não gosta muito dessa expressão dupla nacionalidade ou dupla cidadania. Nós utilizamos aqui uma expressão técnico-jurídica que significa polipátrida ou polipatria, tá bom? Então, poli é muitos, patria, pátria, então você tem muitas pátrias, mais de uma, pelo menos duas, tá bom? E por que eu chamo a atenção de você para polipátrida e não dupla nacionalidade? Porque cai na sua prova polipátrida e não dupla nacionalidade, e o segundo motivo é, pode acontecer do indivíduo ter 3, 4, 5 nacionalidades, a depender do caso, tá bom? Vou te dar um exemplo, tem um cliente nosso no escritório, que ele é brasileiro, ele tem cidadania italiana, ele é nacional também da Itália, ele é italiano, e ele também possui cidadania paraguaia. Ele tem 3, tá bom? 3 nacionalidades. Brasileira, paraguaia e também a italiana. Uma delas aqui é mais ou menos, né? Mas ele mantém lá essas 3 cidadanias. Então ele é polipátrida. Se eu fico na cabeça dupla nacionalidade, eu entendo que é só 2, tá bom? Agora, conflito positivo, você tem 2 ou mais. Conflito negativo, olha que interessante. O conflito negativo é aquela pessoa que não possui nacionalidade. 0 nacionalidade. Então, no conflito negativo, o indivíduo não possui qualquer nacionalidade. Ou seja, você perguntar para ele de onde ele é, ele fala, não tenho nacionalidade nenhuma. Então surge para nós uma figura que nós chamamos de apatria ou apátrida. O prefixo a é a negação, pátrida é pátria, então não pátria. É aquela pessoa que não possui pátria, ele não possui nacionalidade, tá bom? Agora, bastante cuidado aqui, que tradicionalmente a sua banca não usa a expressão apátrida. Na verdade, a expressão apátrida ela começou a ser mais difundida por conta da emenda constitucional 131, sendo que a banca ela pergunta e traz para você essa expressão. Eimatus, tá bom? Eimatus, tá bom? É uma expressão que faz referência aí para nós ao apátrida, tá bom? Então, apátrida ou eimatus é a pessoa que não possui qualquer nacionalidade. E aqui o professor trouxe um conceito para você memorizar, ó. É aquele que, dada a circunstância de seu nascimento, não adquire nacionalidade, por não se enquadrar em nenhum critério estatal que atribua nacionalidade. Então perceba, o apátrida é aquela pessoa que não tem nacionalidade nenhuma. Então, professor, apátrida não deve ter nada. Quando você olha os dados da ONU, olha que interessante, os dados da ONU apontam que nós temos presta atenção, mais de 800 mil pessoas na qualidade de apátridas. Perceba, está quase 1 milhão de pessoas que são apátridas no planeta. Quase 1 milhão de pessoas. Não é muita gente. Aqui em Mogi das Cruzes, onde o professor reside atualmente, nós temos 600 mil habitantes. Tem mais de 800. É a cidade inteira que é apátrida. É muita gente, tá bom? É muitas pessoas no planeta que são apátridas. Então, eu vou fazer algumas considerações com você sobre os direitos do apátrida, que isso é importante para você. Vai ser um diferencial dentro do seu concurso, tá bom? Vamos lá. O assunto nacionalidade, o assunto estrangeiro, apátrida, naturalização, ele também é tratado por uma lei, a Lei 13.445 de 2017. Esta lei é chamada Lei de Migração, tá bom? É uma lei muito interessante aí que vai tratar dos direitos do migrante. E aqui a nossa lei ela vai dedicar um momento todo para estudar a questão dos apátridas. Nós vamos aproveitar esse momento para falar sobre esse assunto. Vamos lá, ó. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Migração. Para fins desta lei, considera-se apátrida pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum país, segundo sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto 4246, de 22 de maio de 2002, no Brasil, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Então perceba, onde o seu Estado não te reconhece como sendo nacional,
ou você é apátrida seguindo as regras da convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, ou o Brasil te reconhece como apátrida, tá bom? Vamos entender aqui essa situação. Os artigos eu não vou ficar lendo para você, uma vez que ele está citado no nosso slide, eu só vou ler para você o conteúdo, mas vai ter referência aí para você quando o professor compartilhar a tela, tá bom? Vamos lá. O processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum país e poderá considerar informações, documentos, declarações prestadas pelo próprio solicitante ou por órgãos e organismos nacionais e internacionais. Então vamos lá. O processo de reconhecimento de apatria, ou seja, você vai instaurar dentro do Brasil um processo administrativo perante o Ministério da Justiça com a pretensão de verificar se aquela pessoa é apátrida ou não. Então é bem simples essa decisão. Ou a pessoa é apátrida, ou seja, ela não tem nacionalidade nenhuma, ou ela não é apátrida. Por mais retórico que seja, se esse processo de reconhecimento chegar à conclusão que ele não é apátrida, significa dizer que ele é nacional de algum país. Se ele é nacional de algum país e está ingressando no território nacional, ele é visto pelo Brasil como um estrangeiro, podendo vir a ser, a depender do caso, naturalizado, e nós vamos falar também de naturalização no momento futuro. Então nós vamos iniciar esse processo de reconhecimento. Então perceba, quando nós iniciamos o processo de reconhecimento, nós vamos levar em considerações informações, documentos e declarações prestadas pelo próprio solicitante. Quem é o solicitante? A pessoa que ingressa no Brasil e fala, eu sou apátrida. Então nós vamos usar as informações que essa pessoa trouxer, mas também o Brasil vai fazer diligência, ele vai investigar para verificar quem são essas pessoas, ele vai procurar os organismos nacionais e internacionais para saber se essa pessoa é nacional de algum país. Por exemplo, o Brasil pode perguntar para a Interpol, olha, entrou uma pessoa aqui, os digital dela é essa, a fotografia é essa pessoa está cadastrada como nacional de algum país? E a Interpol pode auxiliar o Brasil aí nesse reconhecimento, tá bom? Então é bastante importante. A pessoa só vai ser apátrida se ele não for nacional de nenhum país. Agora vamos começar a desdilhar isso aqui. Então nós temos o processo de reconhecimento do apátrida. Vamos lá. O processo de reconhecimento da condição de apátrida será iniciado por meio de solicitação do interessado, apresentado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública ou às unidades da Polícia Federal. O decreto 9199, ele é um ato normativo infralegal que regula a lei de imigração. Então, o decreto 9199/2017, ele regula a lei de imigração, tá bom? Ele vai dar fiel cumprimento a ela. Então, perceba, onde eu inicio o processo? Ou eu vou iniciar em qualquer unidade da Polícia Federal, tradicionalmente são unidades que vão estar ou nas regiões portuárias, ou nas regiões de fronteira, ou naquelas regiões ligadas ao aeroporto. Por exemplo, aqui onde próximo o professor está na cidade de Mogi das Cruzes, que é o Alto Tietê, o mais próximo de nós é o aeroporto de Guarulhos. Essa pessoa entrou pelo aeroporto de Guarulhos, quando ele chega lá e falou, olha, eu quero ir para a Polícia Federal porque eu sou apátrida, eu quero iniciar o procedimento de apatria. Ele vai até a Polícia Federal para desenvolver esse pedido. E também pode ser feito perante o Ministério da Justiça, tá bom? Para iniciarmos aí, então, na verdade, a Polícia Federal é um braço do Ministério da Justiça onde vai ser processado toda essa análise, tá bom? Agora, você percebe que a decisão do Ministério da Justiça são só duas. Ou ele é apátrida, ou ele não é apátrida. Se ele não for apátrida, ele é nacional de algum país. Aí você vai falar de onde que ele é nacional, tá bom? São só essas duas decisões. Vamos entender essa estrutura. Reconhecida a condição de apátrida, ou seja, ele não tem nenhuma nacionalidade, o solicitante será consultado sobre o desejo de adquirir nacionalidade brasileira. Então perceba, eu vou consultá-lo se ele deseja adquirir a nacionalidade brasileira. Ou seja, nesse caso, ele vai ser naturalizado, tá bom? Eu vou perguntar, você deseja adquirir a nacionalidade brasileira? E ele pode ter duas respostas. Sim, eu quero ser brasileiro. Se ele aceitar, ele vai se transformar em brasileiro naturalizado. Se ele não aceitar, ele vai continuar como apátrida. Mas, professor, a pessoa, ele não tem nacionalidade, por que ele recusaria a nacionalidade brasileira? Por uma questão simples, às vezes ele tem familiares que estão em outro país, também testando e buscando a nacionalidade de outro país. Às vezes a nacionalidade de outro país pode lhe ser mais vantajosa do que a nacionalidade brasileira, tá bom? Então às vezes a pessoa não quer ser nacional de determinado país, ele quer buscar a nacionalidade de outra. Então tem que respeitar esse direito do nosso apátrida. Então, reconheceu que ele é
que ele é apátrida, pergunto, apátrida, você gostaria de ser brasileiro? Sim ou não. Se sim, ele vira naturalizado, se não, ele vai continuar sendo apátrida, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre o reconhecimento será encaminhada ao órgão competente do Poder Executivo, ou seja, Ministério da Justiça, para a publicação do ato necessário à efetivação da naturalização no prazo de 30 dias. Então, olha que interessante, esse estrangeiro ele vai se naturalizar brasileiro num prazo muito curto, 30 dias. Então, ele não é nacional de nenhum país e o Brasil reconhece aí a naturalização, ele passa a ser brasileiro naturalizado. Então, a apátrida, ele se transforma em naturalizado. Mas, professor, por que o Brasil faz isso? Porque o Brasil assumiu compromissos internacionais, se comprometendo aí a acolher os apátridas, a receber pessoas que não tenham nenhuma nacionalidade e oferecer para ele, se ele quiser, a nacionalidade brasileira, tá bom? Belezinha até aqui. Agora, vamos lá, vamos lá. Ponto importante, isso aqui é bastante cobrado para você. Olha que interessante. O apátrida reconhecido, ou seja, aquela pessoa que realmente teve o processo de reconhecimento, ele é apátrida, que não opte pela naturalização imediata, ou seja, ele não quer ser naturalizado brasileiro, terá autorização de residência ortogada em caráter definitivo. Então, bastante atenção, ó. O apátrida tem que ser reconhecido. Ou seja, o processo de reconhecimento foi concluído e realmente cheguei à conclusão que ele não é apátrida. Cuidado, a prova ela vai virar para você e vai falar o seguinte, ó, quando o apátrida entrou no Brasil, ele já tem autorização de residência definitivo. Não tem. Quando ele entra no Brasil e ele pede, ele fala que ele é apátrida, o Brasil inicia o processo de reconhecimento e ele vai ter direito à residência provisória. Provisória. Ela só se transforma em definitiva se o apátrida for reconhecido como apátrida. A pessoa que alega ser apátrida foi reconhecida. Então, nesse caso, ele vai adquirir, dá uma olhadinha, se ele não optar pela naturalização imediata, ele passa a ter, dentro do nosso território nacional, a autorização para a residência outorgada em caráter definitivo. Então, ele não quis ser brasileiro, naturalizado, então ele continua sendo apátrida, mas ele pode ficar no Brasil o tempo que ele quiser. Então, mesmo ele sendo apátrida, o Brasil recebe ele, o Brasil deixa ele ficar aqui. Agora, professor, se ele é apátrida, ele pode, no futuro, querer se naturalizar brasileiro? Pode, não existe nenhum problema. Nós vamos estudar nas aulas seguintes as espécies de naturalização ordinária, extraordinária, provisória ou especial. Se ele se enquadrar em alguma delas, ele pode pedir também, tá bom? Essa condição de naturalização em 30 dias é só no momento que ele reconheceu sendo apátrida. Bacana? Uma consideração aí bastante interessante para nós. Vamos seguindo aí nos nossos estudos. Vamos lá? Será reconhecido o direito de reunião familiar a partir do reconhecimento da condição de apátrida. Então vamos lá, eu reconheci a condição de apátrida, ou seja, ele realmente é apátrida, ele vai ter direito à reunião familiar. Ou seja, direito de reunião familiar é o direito que ele tem de trazer os seus familiares ao Brasil para se reunir com eles no território nacional. Perceba, às vezes a família do apátrida, cada um vai parar num país. Uns vieram para o Brasil, foram para a Argentina, foram para os Estados Unidos, cada um foi para um lugar. Então, quando o apátrida ele chega em um território, nem sempre ele vem acompanhado da sua família. Então, uma vez que ele chegou no território brasileiro e ele foi reconhecido como apátrida, ele terá direito à reunião familiar, trazer os seus familiares para o Brasil para fortalecer o vínculo familiar, tá bom? Professor, como é que ele vai fazer isso? Internet, WhatsApp, celular, então redes sociais, é possível a comunicação deles, tá bom? Então é possível essa figura. Agora, vamos lá. Uma vez que você tiver aí ao reconhecimento da naturalização brasileira em decorrência da apatria, nós temos aqui, ó, implica a perda da proteção conferida por esta lei. Então aqui, o apátrida ele vai perder a proteção de apátrida. Quando? São 3 circunstâncias aqui, ó, 3 circunstâncias. O primeiro, a renúncia. Ou seja, ele abre mão da proteção do Brasil. Fala, olha, eu não quero essa proteção. Ele não quer o Brasil. Fala, tudo bem, se você quiser, está à disposição, mas eu não vou te forçar. Segundo,
a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição de apátrida. Então perceba, existe prova de falsificação daquilo que foi necessário para reconhecer a apatria. Então perceba, ele leva documentos, justificações, esclarecimentos, e esses documentos depois são constatados que são falsos. Então ele perde a proteção do Brasil. Fala, você poderia ter sido honesto comigo, você não foi, você vai perder a proteção do Brasil, tá bom? E por último, a existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado a decisão negativa. Então aqui nós temos um ponto bastante interessante. No processo de reconhecimento da apatria, o nosso apátrida ele não tem direito subjetivo a ser reconhecido como apátrida, não tem como direito subjetivo a ter os benefícios trazidos pela lei de imigração. Então, uma vez que nós entregamos esse procedimento ao Ministério da Justiça, eles vão analisar, tendo-se por base uma decisão discricionária da autoridade para saber se o nosso indivíduo ele será ou não apátrida, tá bom? Então, caso o nosso Ministério da Justiça entenda que não é apátrida, ele vai indeferir esse pedido e automaticamente ele não terá todos os direitos que são consagrados na qualidade de apátrida, tá bom? O nosso último momento aqui, já partindo para os minutos finais da nossa aula, é a questão desta figura. O protocolo permitirá o gozo de direitos no país, dentre os quais. Qual o protocolo, professor? Vamos lá. Quando a pessoa ingressa no território nacional, ou no porto, ou no aeroporto, ou na fronteira, ele ingressou, ele é apátrida, ele fala, Polícia Federal, eu sou apátrida. A partir do momento que ele é apátrida, a Polícia Federal vai colher uma série de documentos e informações dele para fazer aquele processo de reconhecimento. Quando você instaurou o processo de reconhecimento, você vai entregar para esse indivíduo, que ele se intitula apátrida, um protocolo. Esse protocolo é, olha, eu estou iniciando um procedimento para verificar se você é apátrida. Esse protocolo, que perceba, o protocolo é só que ele deu entrada, não quer dizer que ele é apatria, quer dizer que o Ministério da Justiça vai apreciar esse conteúdo, dá direito a ele a expedição de carteira de trabalho provisória. Então ele vai ter uma CTPS provisória, carteira de trabalho e previdência social provisória. Por quê? Ele vai poder trabalhar com registros formais no Brasil. Depois, ele vai ter a inclusão no cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda. Ou seja, ele passa a ter CPF. Mas, professor, ele não é nacional? Não tem problema, ele passa a ter CPF. Tendo CPF, ele consegue praticar os atos da vida civil. Então, com o CPF, eu permito que ele pratique atos da vida civil. Eu reconheço ele como indivíduo. E também eu permito ele a abertura de conta bancária em instituição financeira supervisionada pelo Banco Central. Então, eu permito que ele abra conta em banco. Então, ele tem carteira de trabalho. Ele pode trabalhar formalmente, se ele quiser informalmente também. Ele tem CPF. Ele pode fazer um Pix ou receber um Pix, tá bom? E ele tem conta bancária. Ele passa a exercer o mínimo de direitos civis dentro do território nacional. Então perceba, esses direitos são dados a ele a partir do momento que ele dá entrada na Polícia Federal do Ministério da Justiça e tem o protocolo de pedido de reconhecimento de apátrida, tá bom? Beleza? Curtiu o conteúdo? Gostou da nossa aula? Manda comentários aí, professor. O professor fica à sua disposição aí se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento. E se você quiser também adicionar o professor nas redes sociais, é só fotografar esse QR Code. Beleza? Forte abraço a você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!